Abra sua apostila em Geografia. E aí, nós vamos estudar em Geografia hoje alguns tipos de indústrias. Então, vocês vão abrir na página 78. Porque no capítulo passado, nós vimos o aparecimento das máquinas dentro das indústrias e a diminuição do trabalho artesanal. O que é o trabalho artesanal? São trabalhos feitos por mãos de pessoas. E aí a indústria veio e colocou o maior número de produtos a serem feitos e menor quantidade de pessoas com trabalhos manuais. E aí hoje nós temos na página 78 tipos de indústrias. E aí vocês vão juntinho com a tia Jana, porque vocês vão marcar os tipos de indústrias que nós temos. Então, de acordo com o destino da produção, as indústrias podem ser classificadas em 3 tipos principais. Nós temos as indústrias de bens de capital, nós temos as indústrias de bem intermediário e nós temos as indústrias de bens comuns ou de consumo. Então, o que são as indústrias de bens de capital? E aí você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar junto com a tia Jana. Produzem, e aí o que essas indústrias fazem, né? Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados por outras indústrias. Então, empilhadeira, guindaste, então elas são responsáveis por essa fabricação. E aí elas vão mandar o que elas vão fabricar para outras indústrias. Dessa forma, localizam-se perto de regiões industriais. Então, regiões industriais são centros onde tem várias indústrias funcionando ao mesmo tempo, para as quais vão fornecer seus produtos. E aí a gente tem uma foto de uma fábrica de montagem de motores para automóveis. Então essa fábrica vai fazer essa montagem e vai enviar esses motores para outra fábrica que está montando os automóveis. Então nós temos um trabalho de uma fábrica que será utilizado em outra fábrica. Então, nós temos a indústria de bens de capital. Depois, nós temos a indústria de bens intermediários. E aí, elas transformam a matéria-prima em produtos que serão utilizados por outras indústrias. Então, tem outra aí que ela faz e a outra indústria dá continuidade ao trabalho. Um exemplo desse tipo é a indústria que são as siderúrgicas. As siderúrgicas produzem o ferro e aí são mandados os tipos para outras indústrias utilizarem na produção de outras coisas, que transformam o ferro em aço. Geralmente, essas indústrias localizam-se perto de fontes de matérias-primas, ou seja, de portos e ferrovias, porque aí elas já embarcam o seu produto para outra indústria. Podem receber mais facilmente as matérias-primas e escoar a produção. Então, da mesma maneira que elas recebem os produtos que ela vai trabalhar com mais facilidade, elas enviam com mais facilidade, mais rápido. Depois nós temos a indústria de bens de consumo. E aí, produzem artigos para o consumo da população. Então, elas produzem
o que a gente precisa, o que nós vamos consumir. Seus produtos são divididos em duas partes. Nós temos os bens duráveis, que demoram a se acabar, e nós temos os bens não duráveis. A gente comprou, usou e daqui a pouco ele não tem mais. Um exemplo dos bens não duráveis é a comida, né? Então, nós vamos lá. Os bens duráveis são produzidos para durar muito tempo. Então, nós temos os móveis, os eletrodomésticos, os automóveis. Então, eles duram muitos e muitos tempos. E bens não duráveis, que duram pouco tempo, como alimentos, bebidas e remédios. Inclusive, esses tipos de produtos, eles têm prazo de validade. Então, quando você for comprar um produto, você olha embaixo a data de validade. Porque muitas vezes, por exemplo, um supermercado coloca na promoção. E aí aquele produto vai vencer daqui a um dia. E aí vai que você não consuma esse produto em um dia. E aí ele corre o risco de se estragar. Então, nós também temos que observar. O sapato também tem validade. O remédio também vem na caixinha a sua validade. É a data que aquele produto vai vencer, tá? E aí nós temos aí a linha de produção de uma farmacêutica, que ela parte é manual e parte é de máquinas, né? A separação de cápsulas, ver se alguma está com defeito, ver se alguma veio aberta, manual. Embalagem nos frascos, são as máquinas. Então, nós temos aí o trabalho dividido entre pessoas e máquinas. E aí também nós temos os bens duráveis, que são uma fábrica de geladeira, que é um produto que dura muito tempo. Se você parar e olhar na sua escola também, as carteiras, nós temos produtos que, quando são bem cuidados, duram muito tempo. E em casa, nós temos as mesas, a sua mesa de jantar, a sua cama, o seu guarda-roupa. Então, nós temos vários produtos que nós temos de boa duração. Geralmente, os móveis que são comprados de melhor qualidade duram mais tempo. E aí, nós vamos completar aí. Número 1. Complete as frases com o tipo de indústria que cada uma vai se encaixar aí. Então, nós temos as indústrias que transformam a matéria-prima bruta em produtos para outras indústrias. Então, são as indústrias, e aí vocês vão colocar dentro dessa caixinha aí, de bens intermediários. Vocês vão escrever, tá bom? Na letra A. Na letra B, a indústria que produz aço é a indústria siderúrgica. E aí você vai estar escrevendo dentro do espaço. A indústria que produz máquinas e equipamentos, ela é a indústria de bens de capital. Então, letra A, de bens intermediários. Letra B, siderurgia. E letra C, de bens de capital. E aí embaixo está assim: organize na tabela os bens de consumo duráveis e não duráveis citados abaixo. Então, nós temos geladeira, sapato, televisão, automóvel, pão de forma e iogurte. Então, nos duráveis, o que você vai colocar?
nós vamos colocar geladeira, televisão e automóvel. E nos não duráveis, o sapato, o pão de forma e o iogurte, que são coisas que a gente logo compra e depois de um determinado tempo, o sapato ainda leva um pouquinho de tempo, mas mesmo assim ele acaba, ele fura, ele fica apertado, ele rasga. Então ele não leva tanto tempo assim como um móvel da sua casa. Por isso que ele é considerado um produto não durável, ok? Então nós vamos para os profissionais da indústria. Então nós temos aí, em uma indústria trabalham diferentes profissionais. E aí nós temos os engenheiros, nós temos os operários, nós temos os administradores, né? Por exemplo, nós temos o pessoal do maquinário. Então, cada pessoa dentro de uma indústria tem a sua função. Os operários são profissionais que atuam diretamente na linha de produção. O que é linha de produção? É na fabricação de determinado produto. Há aqueles que atuam indiretamente nos setores, como de limpeza. A gente vê tudo limpinho, mas a gente nem se dá conta que tem aquele pessoal que depois do horário entra com toda a limpeza do local, né? E o da manutenção das máquinas, porque elas têm que funcionar em perfeito estado. E ainda nós temos o pessoal da vigilância, que tem que tomar conta daquele lugar para não ser roubado, para não ser invadido. Então nós temos profissionais que eles têm funções muito importantes e às vezes a gente não percebe. Observe as fotos abaixo. Eles mostram a evolução das linhas de produção entre o século 20, o X aí no números romanos vale 10, então 10 mais 10, 20, e no século 21. Olha a diferença de uma máquina, de uma linha de montagem de um automóvel antigamente e olha agora. Inclusive, o trabalho na linha de produção antigamente era mais manual. Olha o número de pessoas que você está vendo na foto acima. E agora eles só controlam as máquinas e a maioria do trabalho é feito com máquinas. Com o passar do tempo e o surgimento de novas tecnologias, os operários têm sido substituídos por robôs industriais. Eles desempenham tarefas que necessitam de esforços repetitivos, precisão, resistência, rapidez e força. E aí, além das máquinas, nós estamos na era da tecnologia. Então, tudo agora gira na parte da tecnologia. Se você não tiver a tecnologia funcionando ao seu favor, hoje a tia Jana não estaria aqui dando aula para vocês, porque a gente precisa de todo um aparato para chegar até aqui hoje para estar falando com você. Então, há setores dentro da indústria que necessitam de profissionais com alto nível de qualificação, que são os tops que pensam como a fábrica, como tudo vai funcionar. Ou seja, com o maior tempo de estudo. Então vem aí a importância do nosso estudo. Cursos técnicos. Então você vai pegar uma área que você se identifica e vai fazer cursos sobre aquilo. E aí dentro da empresa que você vai trabalhar, você vai subindo de nível. E de formação universitária. Olha, o meu terceiro ano, eu já pensando em vocês lá na faculdade. Nossa, que lindo! Para trabalhar com as novas tecnologias industriais. Então, prestem atenção. Hoje vocês estão
numa geração de tecnologia que está surgindo e inovando a cada momento. Pensem aí daqui, não vou botar 10 anos não, daqui a 5 anos, como estará a era da tecnologia para a nova geração que vem aí. Então você faz parte da nova geração de tecnologia. Então você precisa estudar. Não é porque a tecnologia ajuda que não precisa se estudar. Quanto mais estudo, mais você entende e usa a tecnologia ao seu favor. Ok, terceiro? Então vamos lá. Vocês vão responder 3 perguntas que tem na página 81, tá? E aí nós vamos para o comércio. Então, primeira tarefinha de vocês está na página 81. O comércio é uma atividade que está relacionada à compra e à venda de mercadorias. Então, o comércio é uma atividade que ele gira o tempo todo. Mercadoria sai, mercadoria entra. Mercadoria chega, mercadoria enviada. Ele é importante para a distribuição do que é produzido na cidade e no campo. Então, tudo que nós consumimos, nós vamos buscar dentro de um comércio. Pode ser um comércio pequeno e pode ser um comércio muito grande. Supermercados, farmácias e padarias são exemplos de comércio. Então, nós temos a foto aí do shopping, que eu tenho certeza que ninguém gosta de andar em shopping. Tenho certeza disso. Eu terceiro ano nem gosto de ir a shopping. Nós temos os vendedores ambulantes nas praias, que é um tipo de comércio, é um comércio autônomo. O que ele vender no dia é para ele utilizar o dinheiro para comprar comida para sua casa. A gente imagina que seja isso, né, gente? Que seja para consumo de compra de comida, para pagar uma luz, para comprar um leite, né? Então, vamos pensar para o bem. E aí nós temos também uma fonte de comércio que são as feiras livres. Você já esteve em uma feira livre? Bom, aqui em Angra nós temos no mercadinho do peixe, todo dia de manhã tem as cabaninhas e aí eles vendem produtos que eles próprios, né, fazem o plantio. E nós temos essas feiras maiores, que chegam a fechar ruas. Nós temos uma, inclusive em Volta Redonda, que ela vende de tudo que você imaginar. Eu gosto de ir lá para comer pastel com caldo de cana. Então, é muito legal. A gente compra linguiça, a gente compra frutas, verduras. Então, sempre quando eu estou em Volta Redonda, que bate o horário, né, da feira, a gente vai passear na feira. Inclusive tem até roupa, sapato, tudo que você enxoval de bebê. Então a gente encontra numa feira dessas enormes, tá? Eles fecham a rua e aí vai de uma rua a outra. Então nós temos aí na página 83 o Gotinha do Saber, que vocês vão estar lendo sobre o novo tipo de atividade que é o comércio eletrônico. É aquele que você entra no site e faz compra. Então, vocês devem já imaginar alguns desses sites que eu tenho certeza que a gente já conhece, né? Principalmente quem gosta de mexer muito em celular. E aí nós vamos para os meios de transporte e de comunicação. Os meios de transporte, vocês sabem que nós temos os aéreos, os marítimos e os terrestres. Então, nós já conhecemos os meios de transporte desde o primeiro aninho? Será? Acho que sim, né? Então, vocês já sabem quais são os meios de transporte. O de comunicação é que é o novo. É o que é
esse hoje usado para que eu esteja conversando com vocês, que é a internet, que é o uso do telefone, tá? Como as matérias-primas e os produtos industrializados são transportados até os locais onde serão comercializados, como as pessoas se locomovem e como elas se comunicam. Os serviços de transporte e de comunicação são importantes para as atividades da indústria e do comércio. Diferentemente da atividade do comércio, os serviços não envolvem a compra e a venda de mercadorias, e sim a prestação de um serviço. Na verdade, quando você utiliza a internet, você compra o serviço para utilizar, para navegar. Então, nós temos uma ilustração aí embaixo, muito colorida, de uma cidade, e ela está assim. Observe na ilustração a seguir alguns meios de transporte e aí junto vem o de comunicação. E aí, na página 85, vocês estarão respondendo algumas perguntas. Então está assim: quais são os meios de transporte representados na ilustração? Para quem não sabe o que é a ilustração, é o desenho, é a cena que está embaixo na apostila. Número 2. Há meios de comunicação ou referência a eles na ilustração? Então, tem alguma coisa aí que signifique que ali naquele local tem um meio de comunicação? Por exemplo, na estrada, quando a gente viaja, tem uma caixinha com um desenho de um telefone. Então, a gente sabe que daqui a alguns metros tem um posto de telefone. Então, aquilo indica comunicação. Então, quais? Número 3. Qual meio de transporte pode ser utilizado para levar uma grande quantidade de minério para outro país? E qual pode ser utilizado para transportar uma mercadoria dentro da mesma cidade? E aí vocês não precisam responder no caderno, vocês podem responder aqui embaixo, na apostila mesmo, porque fica mais fácil de vocês estarem estudando com a resposta perto da pergunta, ok? Quais os meios de comunicação as pessoas podem utilizar para negociar a compra, a venda ou o transporte de mercadorias? Então, nós temos aí, e aí vocês também podem responder dentro da apostila de vocês. Então, vocês respondam a número 4, depois vocês podem responder a número 3 aqui embaixo, porque tem espaço, tá bom? E aí, vai também a página 86 e 87, que é a atividade que sempre fecha um capítulo nosso estudado. Então, boa aula, terceiro ano. Não façam a atividade sem olhar a aula, porque algumas atividades que a tia Jana faz dentro da apostila está sendo feita junto com vocês. E aí, quando o aluninho entra no Hangout e fala assim: tia Jana, tenho dúvida. Mas tem dúvida por quê? Aí ela, porque eu não vi a aula. Então, primeira tarefa do terceiro ano é ver a aula e fazer as atividades junto com a tia Jana, ok? Então, um beijo para vocês e boa atividade, boa aula. Tchau, tchau!